Opa, boa noite, plantonistas. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aula e hoje está espetacular, pois nós vamos falar de crise hipertensiva. Pois bem, hoje é a segunda, a gente está começando a segunda semana da superaquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Doutora Raíra, o que é esse aquecimento? O aquecimento são essas 2 semanas de aula todos os dias que a gente está fazendo. Fizemos semana passada e continuaremos nesta semana. Eu quero você aqui comigo até o final desta semana. E neste aquecimento eu vou introduzir vários conceitos fundamentais para que quando chegar na imersão você tenha um máximo aproveitamento. E o que é a imersão, doutora Raíra? A imersão é um curso online gratuito em emergências cardiológicas, em que eu vou te mostrar o passo a passo para ter segurança no plantão. Gente, vamos lá, vamos situar aqui, tá? Qual é a principal causa de morte no Brasil e no mundo? Doenças cardiovasculares. Então, o paciente, ele está com hipertensão e de repente ele morreu? Como que esse paciente morre? Ele vai no pronto-socorro apresentando uma emergência cardiológica. E aí você que vai estar no pronto-socorro 3 horas da manhã, sozinho, sem Wi-Fi, sem sinal no celular e vai ter que saber resolver. Então, para você ter segurança no plantão, você precisa aprender a tratar aquilo que é grave e comum, que são as emergências cardiovasculares. Os pacientes morrem por emergências cardiovasculares. Então, é isso que você precisa saber tratar. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Vou te ensinar através do método DEC, tanto aqui, um pinguinho aqui no aquecimento e muito mais na imersão. Gente, a imersão é um evento completo. Vai ser com slides, vai ser um grande evento. Então, se inscreve na imersão, não deixa de participar. Para você se inscrever, digita aqui no Insta, eu quero, e você vai receber o link de inscrição. Quem está no YouTube, depois vai lá no Insta, no link na bio, e se inscreve lá, tá bom? Meus amores, sejam muito bem-vindos. Vão me dizendo aí se vocês são médicos, se são estudantes de medicina, de onde vocês são. Eu, por exemplo, sou a doutora Raíra Pureza, sou cardiologista intensiva, sou de Teresina, Piauí, mas moro atualmente em São Paulo. E vamos começar a nossa super live, que é crise hipertensiva no pronto-socorro, diagnóstico rápido e conduta segura. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês o método DEC, como que a gente trata o paciente com crise hipertensiva, de forma que a gente possa dar esse rápido diagnóstico e isso permita uma conduta segura e em tempo hábil de salvar essa vida. Até porque a gente está falando de emergências cardiológicas, que, por definição, são situações com risco iminente de vida. Se você sabe tratar emergência cardiológica, você está no céu no seu plantão. Você não vai ficar rezando, tomara que não chegue nada grave. Não, você vai saber como tratar esse paciente. E assim você vai atingir a tão sonhada segurança no plantão. Tô vendo a galerinha se apresentando, sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos lá, vamos começar. Meus amores, o método DEC é esse método que eu vou trazer para vocês, que é a forma de dominar emergências cardiológicas. Ele tem algumas premissas. Uma dessas premissas, meus alunos já sabem tudo isso aqui de cor. Podiam estar dando aula aqui no meu lugar. Opa, Teresinense! Muito bem-vindo, conterrâneo aí. Gente, uma premissa fundamental do método DEC é comece pensando no pior. Nossa, doutora Raíra, você é tão pessimista. Pois é, assim que se salva vidas todos os dias. Comece pensando no pior. Por quê? Se eu estou com um paciente que tem uma situação de emergência e eu já pensei nisso, eu já vou dar o diagnóstico e já vou entrar com a conduta salvadora de vidas. E se não for uma emergência, eu vou pensar, ufa, descartei a emergência. Agora eu posso pensar em outras coisas até com mais tranquilidade. Ô, Adriele, querida, uma das alunas da mentoria, seja muito bem-vinda. Olha aí, médico de Recife, cardiologista também, muito bem, sejam muito bem-vindos. Vão colocando aí se vocês são médicos, estudantes de medicina. Quem já se inscreveu na imersão, escreve aí para eu saber. E quem não se inscreveu ainda e quer se inscrever, a gente é online gratuito, hein? Quem quer se inscrever, digita eu quero e você vai receber o link de inscrição na sua DM, no seu direct, tá? Para quem está aqui no Instagram. Quem está no YouTube, depois vem no Instagram. Ou eu vou pedir para minha equipe mandar aqui o link no YouTube também, que aí fica mais fácil para vocês se inscreverem. E galerinha do Insta, depois vai lá no YouTube, deixa seu like, me ajuda a fazer crescer esse movimento. Que movimento, Raíra? Eu quero reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil. E você pode me ajudar com isso quando você compartilha esse conhecimento que salva vidas. Gente, é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Vamos fazer esse movimento chegar longe. Quando você compartilha uma aula que o seu colega aprendeu com essa aula e salvou uma vida, você salvou a vida através dele. Então, vamos lá, juntos podemos fazer a diferença. Eu sozinha não faço diferença, mas todos juntos podemos. Então, bora lá
crise hipertensiva no pronto-socorro, diagnóstico rápido e conduta segura. Como eu comecei introduzindo, né, a gente vai falar aqui do que é mais comum e é mais grave. Então, eu não vou falar de coisas supérfluas, diagnósticos que são raros, que não chegam no pronto-socorro, que não matam. Não, eu vou falar o que você tem que saber, o que chega no seu plantão e o que mata, certo? Falando de crise hipertensiva, será que eu preciso saber de crise hipertensiva, doutora Raíra? Hipertensão é a doença mais prevalente do Brasil, né? Doença crônica mais prevalente no Brasil. E doenças cardiovasculares são a maior causa de morte. Então, a gente vai precisar saber. Belezinha? Vamos lá, então. Premissa número 1. Cadê a canetinha de vocês? Estão anotando? Quero ver todo mundo anotando, tá? Faz o resumo, porque o que eu vou te falar aqui, você pode precisar do plantão de hoje, se você já tiver de plantão, ou no plantão de amanhã. Então, anota tudo. Quando a gente resume, a gente aprende mais, gente. É como se a gente estivesse explicando para a gente mesmo. Vamos lá. Comece pensando no pior. Crise hipertensiva. A aula de hoje é sobre crise hipertensiva. Hipertensão mata? Só mata. É o principal fator de risco cardiovascular. O problema da hipertensão é que ela é conhecida como o assassino silencioso. Na verdade, o paciente não sente nada a vida toda, não faz check-up, nunca mediu nem a pressão e quando ele sente, ele vem com o quê? Com a emergência hipertensiva. Exemplos de emergências hipertensivas. Dissecção aguda de aorta, a própria síndrome coronariana aguda pode chegar como uma emergência hipertensiva, edema agudo de pulmão hipertensivo, AVC isquêmico hemorrágico é uma emergência hipertensiva, dentre tantas outras, tá? E a Tami tá lembrando aqui, ó, digita eu quero para receber o link de inscrição da imersão, curso online gratuito que eu vou te mostrar tudo sobre o método DEC, que é a forma de você ter segurança no plantão. Então, paciente com crise hipertensiva chega para mim no pronto-socorro, o que o pessoal faz? Vou falar aqui o que não fazer primeiro, tá? Chega um paciente com crise hipertensiva no pronto-socorro. Aí a primeira coisa que faz, tá 200 por 120, dá uma furosemida aí pro paciente. Dá um captopril sublingual, unifedipino sublingual. Tudo errado, gente, tudo errado. Sabe por quê? Você está tratando um número. Isso é o que a gente não pode fazer. Tratar números. A gente tem que juntar as informações para chegar no diagnóstico e assim tratar o paciente e salvar a vida dele. Então, o paciente chegou hipertenso. Vou tratar a hipertensão. O paciente chegou com dor, vou tratar dor. Qual é a origem do que ele está sentindo, gente? Não é preto no branco, tem isso, vou resolver isso, tem aquilo. Não, junta as informações. E assim, o paciente que chega para você, ele chega com 1 milhão de informações possíveis. Ele não chega com caso montado, igual a faculdade, a prova da faculdade, a prova da residência. Ele chega com 1 milhão de possíveis informações. É você que tem que saber pescar essas informações. Se você não souber para onde olhar, como que você vai pegar as informações corretas? E não pegar as informações corretas, imagine, se você olha para as informações que não são importantes, isso não só não te leva ao diagnóstico, como te afasta do diagnóstico correto que te faria entrar com a conduta salvadora de vidas. Então, você precisa saber para onde olhar. Então, a premissa número 1 do método DEC já te ajuda muito com isso, que é pensar primeiro no pior, tá? Então, a gente vai pensar primeiro no pior. Como que uma crise hipertensiva mata? Em emergência hipertensiva. Então, tem que primeiro pensar em emergência hipertensiva, que são as formas que a crise hipertensiva mata, certo? Vou ver se o paciente tem algum sinal de dissecção aguda de aorta, síndrome coronariana aguda, edema agudo de pulmão, AVC, taralá, taralá. Encefalopatia hipertensiva, eclâmpsia, por aí vai. Certo? Já eu vou detalhar isso aqui de uma outra forma, que vai ficar muito claro para vocês como que tem que conduzir crise hipertensiva no pronto-socorro. Então, vamos lá. Ponto número 1 é esse, premissa básica do método DEC. Ponto número 2, vou te falar os erros que você não deve cometer. Então, chega o paciente com crise hipertensiva, a pessoa quer tratar número. Aquele número que está na sua frente, ele serve para você dar um diagnóstico. Doutora Raíra, como que eu vou dar um diagnóstico? Então, vamos lá. Eu estou com um paciente com a pressão 220 por 120 no pronto-socorro na minha frente. Isso, e ele está com algum sintoma. Isso é uma apresentação clínica que chama crise hipertensiva. A crise hipertensiva pode ser uma emergência hipertensiva, uma urgência hipertensiva ou uma pseudocrise hipertensiva. Doutora Raíra, não precisa saber disso. Oi? Quantas crises hipertensivas vocês já atenderam aí na última semana, no último mês? Toda hora chega paciente com crise hipertensiva. Aí você pode me dizer assim, doutora Raíra, eu atendo um monte de crise hipertensiva, mas eu nunca peguei uma emergência hipertensiva, não preciso saber disso. Eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco. A cada 4 pacientes que chegam com crise hipertensiva no pronto-socorro, um deles
tem emergência hipertensiva. 25%. Então, se você acha que não pegou nenhuma emergência hipertensiva dentre tantas crises hipertensivas que você pegou, eu sinto te informar, mas é porque você não está sabendo diagnosticar. Está lá na diretriz brasileira essa estatística. Diretriz Brasileira de Hipertensão 2021. E também está na diretriz brasileira e nos principais publicações mais atualizadas que a chance de um paciente em emergência hipertensiva sobreviver depende do adequado tratamento. Como que você vai dar o tratamento adequado se você nem fez o diagnóstico? Se você viu um número, tá 200 por 120 e deu furosemida para ele, que tá errado, e eu vou já explicar por quê. Então não dá, certo? Você precisa saber. Essa consciência você tem que ter. Isso aqui, gente, é o começo de tudo. Eu tenho que primeiro trazer a consciência para vocês. Muitas vezes você nunca parou para se pensar, nossa, a principal causa de morte no Brasil e no mundo são as emergências cardiológicas. Nossa, crise hipertensiva, a cada 4, uma é emergência hipertensiva. Caramba, então você talvez nunca tenha parado para pensar isso, porque não foi ensinado assim na faculdade. Mas eu estou aqui para te ensinar. Isso aqui, gente, é o começo. Isso aqui eu estou preparando terreno. Por quê? Porque aqui é o aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Não percam a imersão. É uma aula, é uma sequência de aulas que vão ficar gravadas por muito pouquinho tempo, só no tempo mesmo da semana da imersão. Assistam ao vivo comigo, participem, porque vai ser um divisor de águas na sua vida, na sua carreira. Nunca mais você vai pisar o pé no plantão com a mesma consciência. Você vai abrir essa consciência, girar a chavinha. E você vai enxergar cada caso clínico de uma forma diferente e muito mais clara. É só vocês verem os depoimentos dos meus alunos, o que eles falam sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Crise hipertensiva no pronto-socorro, diagnóstico rápido e conduta segura. Me digam aí, gente, quem já atendeu crise hipertensiva? Crise hipertensiva é o quê? É uma elevação aguda e acentuada da pressão arterial e sintomática também. Então, paciente que chega aí arbitrariamente se define com a PA sistólica acima de 180, uma diastólica acima de seus 120, seria uma crise hipertensiva, mas mais importante, olha aqui, pega a virada de chave, mais importante do que o valor em si é se essa crise hipertensiva pode matar ou não. Uma crise hipertensiva que mata é uma emergência hipertensiva. É isso que eu preciso saber. Então, vamos lá, dar o diagnóstico de emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva, conceito, cadê a caneta? Emergência hipertensiva é uma crise hipertensiva. Ai, muito obrigada. Parabéns para você, obrigada. Emergência hipertensiva é uma crise hipertensiva. Anota aí, tá anotando? Cadê vocês? Estão acordados? Emergência hipertensiva é uma crise hipertensiva com risco iminente de morte. Por quê? Porque ela cursa com uma elevação aguda e acentuada da pressão arterial. Eu lembro que numa das primeiras turmas, acho que foi a primeira ou a segunda turma da mentoria, um aluno perguntou assim, doutora Raíra, mas se o paciente tiver uma hipertrofia ventricular por causa da hipertensão, não é uma lesão de órgão-alvo? Eu disse, excelente pergunta. É uma lesão de órgão-alvo, mas crônica, a hipertrofia ventricular esquerda. Na emergência hipertensiva, tem uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, com risco iminente de morte. Então, é isso que eu vou buscar. Chegou um paciente, vamos refazer aqui o caso? Chegou um paciente com PA 220 por 120. Nunca mais você vai pensar no remédio antes de avaliar o paciente. Cada uma dessas possíveis apresentações clínicas tem um tratamento diferente. Emergência hipertensiva, eu acabei de dizer que tem risco de morte iminente. Vai para a sala de emergência, a droga é EV, não tem um tempo a perder. Emergência hipertensiva. Urgência hipertensiva é uma hipertensão sem risco de morte iminente. Então, por isso que não é emergência hipertensiva, senão seria. Então, é uma hipertensão que eu trato com antihipertensivo via oral. E a pseudocrise hipertensiva é quando eu tenho um paciente hipertenso, mas por uma causa específica. O paciente está com dor muito intensa, enxaqueca, sei lá, dor lombar, hernia de disco, ou está em uma situação de transtorno de pânico, né? Crise de pânico, transtorno de ansiedade. Eu vou tratar a causa. Eu vou tratar o transtorno de pânico, ou de ansiedade, ou a dor. E aí a pressão vai baixar, porque a pressão é uma consequência. E nenhuma dessas situações tinha furosemida aqui. Furosemida está errado para todas. E também está errado você olhar para a hipertensão do paciente, para o valor, e querer dar um captopril ou um nipride sem ter avaliado o que o paciente tem. Você precisa classificar esse paciente, é tudo beira-lei. Ai, doutora Raíra, mas onde eu atuo tem pouco recurso. Meu amor, quanto menos recurso você tiver, mais o seu raciocínio clínico tem que estar afiado, tem que estar direcionado.
Em todas as doenças, a anamnese é o padrão, mas não é aquela anamnese de 2 horas que você aprendeu na faculdade. Porque às vezes o paciente tem 10 minutos de vida, você vai perder 2 horas. Não, é uma anamnese direcionada. Eu sei para onde olhar, o caso clínico está na minha frente, eu sei quais são as informações que eu vou captar para formar o meu diagnóstico sindrômico e entrar com a conduta salvadora de vidas, certo? Então, meus amores, vamos lá. Aula, porque para quem está entrando agora, a aula é crise hipertensiva no pronto-socorro, diagnóstico rápido e conduta segura. Essa é a aula de aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Se você não se inscreveu, se inscreve, é um evento online gratuito, um curso de emergências cardiológicas, que vai ser divisor de águas na sua carreira. Inclusive, no final da imersão, quem quiser dar o próximo passo, a gente também abre as inscrições para a mentoria. Digita eu quero para você, comenta aqui eu quero na live para você receber o link de inscrição direto na sua bio, tá? O link de inscrição para a imersão. Lá na imersão, gente, você vai colocar o seu nome, seu CRM, seu e-mail. Ah, eu sou estudante, então sua identidade estudantil, matrícula. E aí você vai ser direcionado para outra página onde tem o grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp, criatura, porque é lá que eu vou mandar o link das aulas. Como é que tu vai assistir a aula da imersão? E é lá que eu vou mandar também os PDFs resumos. Cada aula tem um e-book resumo. Eu vou mandar lá também. Beleza? Então entra e já convida outro colega médico. Aí a Tamizinha aqui da equipe, minha sócia, falando, ó, 4 aulas online gratuitas, exclusiva para médicos e estudantes de medicina. Muito que bem. Tá todo mundo acordado? Quem tá acordado aí, simbora. Quem quer dominar emergências cardiológicas e ter segurança no plantão, fala aí para mim. É bom que o eu quero serve tanto para responder a minha pergunta quanto para se inscrever na imersão, né? Vamos lá, então. Gente, crise hipertensiva no pronto-socorro, diagnóstico rápido e conduta segura. Método DEC. A resposta para tudo é método DEC. Então vamos lá, o método DEC na crise hipertensiva. Simbora. Pensar no pior. Pensar no pior, situação que mata. Que situação que mata diante de uma hipertensão? Emergência hipertensiva. Então aí a gente já entra na classificação. Paciente tem lesão de órgão-alvo agudo, progressivo e risco iminente de uma... Gostou da sineta? Eu adoro ela. Paciente com crise hipertensiva, todos eles têm crise hipertensiva, que tem lesão de órgão-alvo agudo e progressivo e risco iminente de morte. Esse paciente está em emergência hipertensiva. Por exemplo, um paciente que chega com a pressão de 200 por 110 em edema agudo de pulmão, estertorando até ápice, taque dispneico, em franca insuficiência respiratória pré-tubo. Você leva ele para a sala de emergência e se você age adequadamente, é muito lindo, gente. Meus alunos falam isso. É muito lindo, muito gostoso quando a gente faz isso. O paciente está ali em franca insuficiência respiratória. Você entra com a conduta adequada, método DEC nele, em 1 hora o paciente está eupneico, 1, 2 horas. Mas, óbvio, você vai entrar com a conduta, droga em infusão contínua, tem furosemida, etc. E aí você vai avaliar a resposta. Porque se você não avalia, daqui a 2 horas você está entubando o paciente. Então, você tira o paciente do tubo. O paciente estava se afogando, né, no líquido no próprio pulmão, estava em edema agudo de pulmão. E você tira o paciente. É muito lindo de ver. É muito gratificante, né? Como diz meus alunos, é aí que você pensa, pô, valeu a pena tudo que eu passei para me formar e tudo mais, porque eu cumpri o objetivo, né? Eu estou ajudando aqui a salvar vidas, eu estou realmente contribuindo, então vale muito a pena. Você honra o seu juramento, né? Então, um exemplo de emergência hipertensiva. Outro exemplo, lembrando, gente, vocês precisam saber disso, porque eu estou falando aqui o que é comum e o que é grave, é aquilo que vai chegar no seu plantão, 2 horas da manhã, você está sozinho, sem Wi-Fi, sem livro, sem sinal, e você não vai ligar para os outros também esse horário. Então, você precisa saber disso, certo? Um exemplo. Outro exemplo de emergência hipertensiva. O paciente chega com uma dor torácica, lancinante, muito forte desde o início, irradiando para dorso, tá? Aí você vê que tem assimetria de pulso e pressão. O que é isso, hein? O que é o que é? Gente, chegou dor torácica e hipertensão, tem que pensar em dissecção aguda de aorta. Dor torácica mais hipertensão, dissecção aguda de aorta é obrigatório você pensar, certo? E aí, sala de emergência, você vai normalizar a pressão desse paciente em 20 minutos, a pressão e a frequência. Então, cada um tem seu tratamento. O que a grande importância da classificação aqui em emergência hipertensiva é que eu sei que esse paciente tem uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, exemplo, coração, cérebro, rim, por aí vai. E eu tenho que baixar essa pressão e tenho que entrar com droga endovenosa. Lembrando, gente, cada uma das emergências hipertensivas tem seu alvo de pressão diferente. Exemplo, AVC. Eu não posso normalizar uma pressão dessa, porque já tem área que perdeu. Tem área de isquemia e tem área de penumbra. Se eu baixar muita pressão,
a área de penumbra vira isquemia, né? Então, cada um tem seu manejo, a gente detalha tudo isso na mentoria. Inclusive, na imersão, a gente traz o tintim por tintim do método DEC, que é esse método que vai te ajudar a dominar as emergências cardiológicas, que é o único caminho para você ter segurança no seu plantão. Beleza? Então, crise hipertensiva no pronto-socorro, essa é a forma de dar o diagnóstico rápido e a conduta segura. Isso é uma situação, esses exemplos são situações de emergência hipertensiva. Tá bom, doutora Raíra, então vamos lá. Estou aqui com a crise hipertensiva, usei o método DEC e vi que não é uma emergência hipertensiva. Sobraram duas possibilidades, pseudocrise hipertensiva ou urgência hipertensiva. Como que eu diferencio elas? Você vai levar esse paciente, não é emergência hipertensiva, o paciente não está morrendo. Então, eu vou levar ele para um ambiente seguro, um ambiente calmo, tem que ser seguro também, né? Mas um ambiente calmo, deixar ele ali um pouquinho, às vezes o paciente chegou correndo, é óbvio que a pressão vai estar alta, e aí vou aferir novamente a pressão, depois de alguns minutos, do paciente em um ambiente calmo. Muitas vezes a pressão já começa a baixar. E ali eu vou identificar, às vezes é um paciente hipertenso não diagnosticado, hipertenso diagnosticado, mas não tratado, ou maltratado, viajou, não tomou os remédios, paciente com dor intensa, com ansiedade, depressão, etc. E aí eu vou tratar a causa. Pô, se o cara tá morrendo de dor, ai, doutora, travei as costas, travei a coluna, é óbvio que a pressão dele vai estar alta. Aí tu trata a dor, depois tu afere a pressão, depois que a dor estiver controlada. Muitas vezes essa pressão já vai estar ali 16/10, 17/10, e é uma pressão que já dá para você liberar o paciente. Pô, chegou com 220 por 120. Agora, com 16/10 está ótimo. É um paciente que vai receber antihipertensivos para usar em casa e deve voltar na consulta médica em 1 semana, 2 semanas com o cardiologista. O paciente que fez mais 180 sistólica, gente, é hipertenso. Eu não faço mais 180 sistólica nem se eu quiser, tá? Então, é um paciente que sim vai receber tratamento antihipertensivo e tem que ser encaminhado para o cardiologista brevemente, certo? E a pseudocrise? Essa foi a pseudocrise. E a urgência hipertensiva? A urgência hipertensiva é aquela crise hipertensiva que não vai matar o paciente agora, não é emergência hipertensiva, mas também não é pseudocrise. Esse eu trato com antihipertensivo VO, que pela diretriz brasileira é o captopril. Via oral, não é sublingual, é via oral. Ou a clonidina via oral. Certo? Veja como, depois que você vê o método DEC não fica simples, é para ficar simples mesmo. O método DEC ele vem para descomplicar. Eu sei, gente, que as situações de emergências cardiológicas são as mais temidas da clínica, com razão. A maior causa de mortalidade, né, no Brasil e no mundo. Muitas vezes você precisa fazer procedimentos, tá? Procedimentos como cardioversão elétrica sincronizada, avaliar um eletro rapidamente, né? Então, dá muita angústia. E muitas vezes você tem um branco na hora, porque você fica nervoso. E aí vem agora o pulo do gato do método DEC. Esse aqui é a melhor parte do método DEC. Muitas pessoas me perguntam assim, ai, doutora Raíra, mas sabe o que é? Me dá um branco na hora. Quando eu estou diante de um paciente em situação de emergência, um paciente grave, dá um branco assim, eu não sei nem o que fazer. Como é que eu vou usar o método DEC se dá um branco? Meus amores, o método DEC, ele começa do branco, do zero. Se tiver aluno meu aí, pode confirmar aqui. Nas nossas aulas online ao vivo, que a gente faz simulação realística, eu sou professora de simulação realística há muitos anos e eu consegui trazer isso para o online e é muito gostoso de fazer, porque é como se você estivesse lá na sala de emergência com o paciente na sua frente. Então, na simulação realística, eles partem do zero. Chega o paciente grave, eles não sabem nada do paciente e do zero eles constroem um raciocínio, meus alunos constroem um raciocínio que é capaz de te fazer chegar no diagnóstico rápido e entrar com a conduta rápida a tempo de salvar a vida desse paciente que está em uma situação de emergência. Então, o melhor do método DEC é que ele começa do zero. Ai, doutora, dá um branco na hora. É do branco que a gente parte, é do zero até o diagnóstico que te permite salvar essa vida, porque você vai entrar com a conduta correta. E eu só entro com a conduta correta se eu tiver o diagnóstico correto. Certo! Meus amores, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Parabéns a cada um de vocês que está aqui agora, porque significa que vocês são médicos diferenciados, que querem trazer o melhor tratamento para os seus pacientes. Venham para a imersão, digita eu quero para você receber o link de inscrição da imersão no seu direct e participe deste evento que vai ser um divisor de águas na sua carreira e na sua vida. Isso não são palavras minhas, são palavras dos meus alunos, o que me deixa extremamente feliz, porque esse é o meu propósito. Então, venham exatamente, conduta rápida e assertiva. Então,
Venham fazer parte desse grupo de médicos que domina emergências cardiológicas e tem mais segurança no plantão. Digita eu quero. Aí se você, doutora Raíra, não deu tempo de digitar eu quero. Vai lá no link na bio. No link da bio está justamente o link de inscrição para a imersão, certo? Lembrando, digita eu quero, quem está aqui agora, mas se depois você ver depois essa live, vai ficar gravada, então se você for assistir depois, vai no link na bio e vai lá se inscrever. Lembrando que quando você se inscreve no link na bio, você já está no grupo do WhatsApp. Muito bem, Rodrigo, mas assim, o material vai ser depois da aula. Calma, tá ansioso? Eu gosto assim, que vai ser muito bom e o material tá muito show também. Digita eu quero e lembrando, quando você clicar no link na bio, o que você vai fazer? Vai aparecer seu nome, você coloca seu nome, coloca seu melhor e-mail e também você vai colocar o seu CRM ou o número estudantil, a matrícula, se você for estudante de medicina, porque é um evento exclusivo para médicos e estudantes de medicina. Depois disso, vai aparecer o botãozinho para você entrar no grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp, criatura, porque é lá que eu vou mandar o link da aula, como é que tu vai assistir. E também vamos mandar esse material que já estão cobrando aqui. Cadê o material? Só na próxima semana, na semana da imersão. Então, a gente vai mandar o material, que é o resumo de cada aula. A imersão, gente, está sensacional. Eu e minha equipe colocamos muito carinho, muita atenção na imersão e eu conto com a presença de cada um de vocês lá, tá bom? Você já se comprometeu 6 anos com a Faculdade de Medicina, não vai se comprometer com 4 aulas aqui comigo? Claro que vai. Acompanhe aqui o aquecimento. Se vocês estão gostando do aquecimento, vocês vão amar a imersão, porque ela está 10 vezes melhor. É como eu disse, o aquecimento só estou preparando o terreno. A imersão é que vai ser o show, vai abrir sua cabeça, girar a chavinha. E nunca mais você vai atender paciente da mesma forma. Seu raciocínio vai mudar para melhor, para sempre. Tá bom? Beijo, meus amores. Muito obrigada pela presença de cada um. Eu vejo vocês na aula de amanhã. Amanhã tem aula também do aquecimento e principalmente na imersão. Domine as emergências cardiológicas. Até lá!